a gente tem um dos sistemas financeiros mais concentrados, ineficientes, pouco inovadores do mundo. Olá, nós estamos aqui na China, na Universidade de Pequim, e eu vou conversar agora com o Rodrigo Zeitan, da New York University em Xangai e da Fundação Dom Cabral. Você também pode acompanhar o Brasil nas redes sociais, @canal Brasil no Facebook e no Instagram. Zeitan, muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado, Renato, é um prazer estar aqui. Zeitan, um artigo recente seu, que eu li há pouco tempo, você defendeu uma maior competição no mercado de crédito, bancário em geral, no Brasil. E citou como exemplo o shadow banking, que é algo que tem existido de maneira muito forte aqui na China. O que os chineses poderiam, ou o que poderíamos aprender dos chineses nessa área? Bom, é mais complicado que somente aprender por chineses. O mercado financeiro é um mercado que ele é regulado em qualquer lugar do mundo, ou seja, não existe competição plena. Quando eu falo em competição aí, é você entregar para a sociedade um resultado do mercado financeiro melhor que o que a gente tem hoje no Brasil. O Brasil, todo mundo sabe, está careca de saber, é um país com uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, com taxas, quando você fala para um estrangeiro que o juros de cartão de crédito é de 10% ao mês, ninguém entende isso, claro. Na verdade, você tem um mecanismo no mercado financeiro brasileiro que eu tenho pouquíssimas dúvidas de que o Brasil é o mercado financeiro mais seguro do mundo. Então, deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona isso, porque isso é importante. Sim. A gente lembra, o grande evento do século XXI em termos de sistema financeiro foi a grande crise de 2008, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. No Brasil não chegou a ser uma marolinha, como o presidente na época falou, mas nenhum banco fraquejou, nenhum banco precisou ser socorrido. O sistema financeiro, no sentido de segurança, é um dos sistemas mais seguros do mundo. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas isso tem um custo. Na verdade, a moderna regulação do sistema financeiro brasileiro é uma grande resposta a eventos da década de 90. Em 94 e 95, o Banco Central brasileiro, junto com outras autoridades, precisou socorrer o sistema financeiro através do PROER, exatamente. E por causa disso a gente redesenhou o sistema financeiro, tá certo? E a função objetiva, e deixa eu explicar o que é isso, ou seja, o que o Banco Central quer com a regulação do sistema financeiro brasileiro? Hoje o que o Banco Central quer é que o sistema financeiro seja seguro e que não haja nenhuma possibilidade de crise financeira. Isso é muito importante porque a gente já viu no mundo inteiro que crise financeira, quando pega geral. O Japão continua sofrendo os efeitos da crise financeira desde a década de 90. A Argentina teve ciclos, a gente viu o que acontece em 2001, 2002, quando ela é obrigada a sair de um sistema de currency board cambial que tinham duas moedas, o peso argentino e o dólar, virando de novo o peso argentino desvalorizado e quebrou vários bancos localmente. Então a gente sabe que crise do sistema financeiro é muito pesada, ok? Só que tem um problema. O Banco Central, não tenho dúvida também nenhuma de que ele exagerou nessa busca de segurança. Tem um ponto ótimo que combina eficiência e segurança. Ou seja, a gente tem o pêndulo. O pêndulo da crise financeira americana não foi só um fator, mas um grande fator que contribuiu foi a desregulamentação do mercado. O fato de que os bancos pediram e os governos americanos entregaram um mercado desregulado. No Brasil, é o contrário. O Banco Central, até pouco tempo atrás, ele tinha que aprovar a planta que vinha do arquiteto para abrir uma agência de um banco no Brasil. A regulação do sistema financeiro é impensável no resto do mundo. Eu estava dando aula para um dos grandes bancos brasileiros, para os diretores, e perguntei para eles, e eles estavam com dificuldade de internacionalizar o banco deles. E eu perguntei para eles, por que vocês acham que vocês têm dificuldade? E eu respondi para eles e falei, olha, o problema é que vocês tratam o regulador fora do Brasil como Banco Central. E os bancos no Brasil têm medo do Banco Central, no sentido de que eles não peitam o Banco Central. Ninguém entra na justiça contra o Bacen no Brasil. Na verdade, acabou virando um jogo, no qual o Banco Central entrega segurança para a sociedade, como o Banco Central no Brasil promove concentração de mercado. Porque é muito mais fácil
monitorar um sistema que tem poucos players. É impensável em qualquer lugar do mundo que você entregue um sistema que já é concentrado e aí o Citi sai do Brasil e você vende para um dos 4 grandes. O HSBC sai do Brasil e você entrega ele nas mãos do Bradesco. O Itaú é um dos maiores bancos do Brasil, compra a corretora que mais cresce no Brasil, que era a XP. Ou seja, o mercado que já era concentrado fica ainda mais concentrado. É praticamente impossível achar que isso seria seria passível de ser aprovado em qualquer lugar do mundo. Provavelmente, organismos anticartel falariam: vocês estão malucos de vender um banco num mercado que já é concentrado. A gente já está no nível mais alto, não é só a diminuição da competição, é chegando no nível de uma concentração que é ilegal em alguns lugares. Exatamente. Não chega a ser ilegal porque, na verdade, isso é uma outra coisa. O Banco Central brigou no Brasil para que os outros órgãos de competição não pudessem olhar o sistema financeiro. E o que acontece? Para o Banco Central, essa atuação faz sentido. Ele entrega para a sociedade de segurança. Qual é o outro lado da história? A gente tem um dos sistemas financeiros mais concentrados, ineficientes, pouco inovadores do mundo. Se você pegar o exemplo do Nubank, que é uma empresa de cartão de crédito que entrou no Brasil há pouco tempo atrás, ela quase foi quebrada pelo Banco Central. O Banco Central olhou aquilo e falou: opa, você vai ter que ser regulada como qualquer banco. Para uma empresa que está começando é impossível. O que você faz? Bom, o Nubank conseguiu passar essa barreira, mas o Banco Central é uma barreira entrada no mercado brasileiro num jogo anticompetitivo com os bancos. Não é um jogo explícito, não estou de maneira alguma acusando bancos ou o Banco Central de qualquer coisa ilegal, mas é confortável. Tem uma história que me foi dita por um executivo que é muito interessante e que ilustra muito bem isso. O banco para quem ele trabalhava, qualquer projeto de inovação de um novo produto financeiro, ele tem que pedir aprovação para o Banco Central. O que o Banco Central faz? Ele faz uma consulta aos outros bancos para saber se aquela inovação pode ser disruptiva ao sistema. É um grande incentivo à não inovação. Exatamente. Ou seja, a gente está na China, a gente está sentado aqui em Beijing e está conversando num dos países que mais inova no mundo. Eu aqui, morando na China, eu faço todos os meus pagamentos com o Alipay. Eu saí ontem de casa eu saí do hotel sem dinheiro, carteira. Eu levei o celular, falei: não, perguntei onde é que ficava um 7-Eleven, é uma loja de conveniência. Falei: eu preciso do meu celular, não preciso de mais nada. Saí com o celular, deixei minha carteira no quarto, saí com o celular, paguei tudo. Um amigo meu ligou falando: pô, cara, eu acabei de chegar, estou sem dinheiro, você pode me emprestar 1.000 yuan só para eu passar a semana até receber meu dinheiro? Já entrei no Alipay, transferi dinheiro para ele automaticamente, ele recebeu no celular dele, acabou. As fintechs aqui estão crescendo absurdamente num modelo no qual o governo aceita isso. Por quê? Porque sabe que elas vão entregar sofisticação, inovação, eficiência e competição ao sistema financeiro. Qual o lado ruim? Elas também entregam insegurança. Elas também aumentam a possibilidade da existência de uma crise financeira. O nosso Banco Central não aceita isso, mas ele já passou do limite de não aceitar. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai ter crise financeira no Brasil. Não há a menor chance. Tá certo? Vou pegar um indicador para vocês terem uma ideia. Eu estava com executivos de um grande banco e você tem uma coisa chamada indicador de Basileia. Tá certo? Um dos indicadores é requisito de capital. O que importa não é entender isso, porque isso é razoavelmente sofisticado, mas saber que o requisito que o banco tem que ter é de 11,5%. 11 a 11,5% ou 12%. Esse banco no Brasil tinha 18%. No país com uma das taxas de juros mais altas do mundo, um banco comercial brasileiro voluntariamente deixava 6% do seu patrimônio de referência parado junto ao Banco Central. Sim. Por quê? É porque não tem onde aplicar? Claro que não é. Não é cíclico, não é porque o Brasil está em crise, porque se você voltar a 2008, ele também deixava 6% a mais, se você voltar a 2011, 2008 não tinha indicador, mas não importa. Mas 2011 ele também deixava dinheiro a mais, ou seja, esses 6% a mais de patrimônio de referência que esse banco, e na verdade todos os grandes bancos no Brasil, deixam, é medo do Banco Central.
O Banco Central acusar esse banco de estar descapitalizado, intervir, vender, fechar o banco. Ou seja, num país de mais alta taxa de juros, onde o mercado de crédito é totalmente direcionado, ou seja, os bancos podem emprestar muito pouco do depósito à vista, os bancos ainda têm que deixar dinheiro parado com medo do regulador. Você acredita, então, Zeda, que seria o ponto ótimo que você falou já, seria tentar manter seguro, mas não congelado, não engessado, mas talvez o caminho assumido pela China, que talvez não precise ser tanto também. É só algumas das ideias que eles tiveram, talvez, mas com proteções, devido à história que o Brasil teve no passado. Exatamente. Na verdade, pense numa parábola, ok? Numa parábola invertida. Você tem um ponto de destruição de valor da sociedade que é a desregulamentação completa. Você tem do outro lado onde a gente está, que é a segurança infinita. Os dois destroem valor para a sociedade. Num caso, porque abre a possibilidade de crise financeira, como aconteceu nos Estados Unidos, e no outro, porque você gera taxa de juros alta, ineficiência, falta de inovação. Tem um meio do caminho de minimização desses dois efeitos que gera valor para a sociedade, no qual você tem um sistema ainda seguro, mas um sistema que também é eficiente, também inova, também busca a bancarização, também busca sofisticação. A gente parou no tempo. O Brasil era um país com o sistema financeiro mais sofisticado. Por quê? Porque na década de 80 a gente teve hiperinflação. Então, se os bancos ficassem com o dinheiro muito parado, perdesse muito dinheiro. Então, tem histórias da década de 80, na qual, obviamente, eu não vou citar o nome do banco aqui, embora provavelmente já tenha prescrito, que era ilegal ter computador importado. Tinha um banco no Brasil que tinha um supercomputador numa salinha, tipo salinha de uma parede falsa? Não chegava a ser parede falsa, mas era tipo um armário com vassoura para guardar uma despensa. E um supercomputador. E o supercomputador. Esse computador, quando você tinha fiscalização, ele era trancado. Se alguém passasse ali, isso aqui é a despensa. Isso aqui é o trabalho onde os funcionários trocam de roupa. E era o supercomputador escondido. Por quê? Porque o banco precisava daquilo para poder fazer cheques e compensação de cheques e compensação mais rápido. Isso gerava valor para o banco. A gente acabou com isso. Os nossos bancos hoje estão desatualizados. Mudando um pouco de assunto, Zeda, países em desenvolvimento, normalmente os bancos de desenvolvimento são muito, como o BNDES no Brasil, são muito importantes. Sim. Quando eficientes. O que você acha que precisa ser corrigido no BNDES para que atinja esse ponto que se torne um banco eficiente para gerar desenvolvimento no país? Então, por exemplo, a TLP é um caminho, por exemplo? Então, vamos lá. Tem duas visões aí. Eu escrevi um artigo, inclusive, com o ex-superintendente do banco, uma pessoa que eu respeito demais, talvez, eu posso falar assim, talvez um dos meus grandes mentores. E o nome do artigo é Ciclo de Vida de Banco de Desenvolvimento, usando o exemplo do BNDES. Ou seja, o BNDES é fundamental na década de 50 e 60 para financiamento de longo prazo. E à medida que ele vai envelhecendo, o papel dele tem que mudar e inclusive diminuir de tamanho, à medida que você sofistica o mercado e você tem mercado de longo prazo. O BNDES, ele é uma instituição que aloca recursos para determinadas produções. Seja ela para um setor que é considerado, ou seja ela uma empresa campeão nacional, seja ela um setor, seja ela por uma externalidade como saneamento básico, o que quer que seja. Eu tenho zero de dúvidas que as pessoas do BNDES são excelentes e o nível de corrupção é infinitamente mais baixo do que, se houver qualquer corrupção, é muito menor que a média de qualquer instituição no Brasil. As pessoas do BNDES são capazes, o BNDES, em termos de desembolso, é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, com uma burocracia infinitamente boa. Mas eu também não tenho nenhuma dúvida de que o BNDES exagera no seu propósito de desenvolvimento. Em que sentido? Ele aloca recursos, às vezes, de forma ineficiente para a sociedade no longo prazo e hoje, em alguma medida, ele impede que alguma parte do mercado de longo prazo surja. Porque como é que eu vou conseguir emprestar se eu tinha um BNDES emprestando a uma taxa de juros extremamente subsidiada? Claro que houve loucuras que até o BNDES concorda
2011, 2012, quando você fez programas de investimento a 2,5% em nominal, quando a inflação era de 6,5%. Você estava dando dinheiro para empresários pegarem dinheiro e não fazer nada, mesmo com contrapartida irrelevante, né? Isso acabou. A TLP tira, o grande problema é que a TLP tira o poder do BNDES. Isso tem um lado bom para a sociedade, ou seja, isso vai para dentro do orçamento. E tem o lado ruim, porque o BNDES poderia estar fazendo alguma coisa boa com aquele dinheiro. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: a gente confia no burocrata do BNDES para tomar decisões de alocação de recursos na sociedade? O burocrata é bom? É bom. Mas ele continua sendo uma decisão centralizada num projeto colegiado, no qual que vai decidir se você vai levar dinheiro ou não. Sim. É isso que a sociedade quer? Se for, tudo bem. Mas eu não sei se eu quero, no Brasil, burocratas tomando decisão de alocação de recursos em nome de um desenvolvimento, tá certo? Que que a gente não está no mesmo patamar de desenvolvimento do que na década de 60. Pô. Na década de 60 não existia mercado financeiro de longo prazo. Hoje existe no Brasil. Eu acho que o BNDES tem um papel gigantesco e para gerar valor para a sociedade, saneamento básico, setores de infraestrutura, que a gente precisa do BNDES. É extremamente necessário que o BNDES exista. Se a TLP é o melhor desenho para isso, eu não sei. Eu sei que a forma que era da TJLP, do recurso do FAT, eu sei que não é necessariamente. Porque, de novo, é uma questão de eficiência. Como é que funciona hoje? O FAT é um recurso constitucional que pega um imposto e dá para o BNDES e o BNDES pode emprestar. Ou seja, para o BNDES é conveniente. Coloca lá o spread dele, empresta, e é um dinheiro que para o BNDES ele não precisa responder à sociedade: eu estou realmente gerando desenvolvimento? Na verdade, temos um problema no Brasil. A gente tem muito poucos estudos que tentam avaliar o impacto e a eficiência do BNDES. Tem alguns estudos que mostram que essa eficiência não é tão grande assim. Eu escrevi um artigo, saiu na Folha, com um economista-chefe de uma organização internacional, mostrando, assim, falando, o BNDES tem que prestar mais para média e pequena empresa, mas obviamente aí tem um problema, porque o BNDES não tem uma capilaridade para prestar para média e pequena empresa. E aí você tem um problema do ovo e da galinha ali. Eu acho que o BNDES está numa posição... Hoje a TLP tira o BNDES da zona de conforto. Tira instrumentos da burocracia do BNDES para emprestar dinheiro para a sociedade. Tem um lado ruim, tem um lado bom, como tudo em economia. Eu realmente não sei responder se isso vai ser bom, a gente só vai ver lá na frente. Só se for aprovado no Congresso? Se for aprovado, aí você tem a questão de ser aprovado, tem a questão de ser aplicado, porque tem um período de transição para 5 anos. Para que possamos analisar as consequências disso depois. Perfeito. Então, exatamente. Imagina que surge esse mercado de longo prazo e aí você descobriu que o BNDES não era necessário. Ou imagina que não surge esse mercado e as empresas não façam os investimentos e a gente descobre que... Quem afirmar hoje que tem certeza do que vai acontecer, não confie. Então, vamos falar de uma certeza. Até você utilizou essa expressão num artigo recente seu também, a ideia do capitalismo de compadre, que é algo que Brasil e China compartilhariam. A ideia de uma enorme corrupção na burocracia estatal. E acabou de mencionar uma das exceções, né? De todos esses escândalos que têm acontecido no Brasil, ninguém ouviu falar de escândalos de corrupção dentro da estrutura do BNDES até agora. Bom, o combate à corrupção poderia influenciar no crescimento daqui, da China e também no Brasil, caso seja feito? Como quebrar essa estrutura histórica do costume dentro das burocracias estatais desse capitalismo de compadre, se beneficiar alguns? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, eu gosto de chamar... Eu estou lançando um livro agora para a MIT Press, chamado Economics of Global Business. E uma das grandes propostas do livro é analisar processos de desenvolvimento e como é que governos tomam decisões, tanto de política econômica como decisões de longo prazo. O Brasil está preso numa coisa que os economistas chamam hoje de armadilha da classe média. Tá certo? Que a China também vai bater nessa armadilha já já. Que é o fato de que não é tão difícil assim saltar da pobreza, extrema pobreza, para virar um país de classe média, baixa classe média. É muito mais difícil dar o salto seguinte. Tem muito poucos exemplos no mundo, bom, poucos é exagero, mas os exemplos recentes,
que todo mundo gosta de falar que estão na Ásia, Japão e Coreia do Sul, não são os melhores. Os melhores são, para a gente, principalmente para o Brasil, exemplos como Portugal e Espanha. Sim. A primeira vez que eu fui para Portugal, Portugal ainda era o país que a gente chamava de país de segundo mundo. Não era nem Sim. pobre como país de terceiro mundo, mas não era. Hoje Portugal é um país desenvolvido. Tudo bem que tem 9 milhões de pessoas, é menor do que São Paulo. Mas se você pegar Portugal e Espanha, na década de 70, década de 60, também passaram por ditaduras, saíram da classe média, tudo bem que não saíram de uma situação de pobreza como o Brasil, mas saíram da classe média e viraram países desenvolvidos, com todos os seus... Hoje, Portugal e Espanha estão no rol de países desenvolvidos com problemas de país rico. Exatamente. Né? A população não consegue crescer mais além, não consegue dar aquele... Mas não consegue dar o salto de rico para muito rico. Sim, e a gente bate na armadilha da classe média. Brasil e China sofrem duas grandes barreiras para isso, que não sofreram nem Portugal, nem Espanha, nem Japão e nem Coreia. A primeira é a corrupção, que todos esses passaram por esse problema. Mas a segunda é uma desigualdade extrema. Ok? Vamos falar de corrupção, já que foi a pergunta. Não tenha dúvida que você tem um mecanismo institucional de crescimento de longo prazo. Sem instituições fortes, boas e competentes, nenhum país se torna rico. Eu dou lá na Dinamarca parte do ano, todo ano. E a única coisa que eu tenho que chegar lá é chegar na Dinamarca e eu vejo uma palavra que os economistas usam, que se chama confiança. Uma pessoa confia na outra, uma pessoa confia no Estado, uma empresa confia no Estado, a empresa confia na pessoa, a pessoa confia na empresa. O grau de confiança nas instituições e nos agentes é gigantesco. O que falta nos países para dar esse salto e sair da armadilha de classe média é construir instituições que permitam o crescimento da confiança. No Brasil, a gente não confia no vizinho. No Brasil, a gente não confia na criança. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. No Brasil, falta uma coisa tão importante que não tem nome em português, chamada accountability. Ou seja, não existe responsabilização individual por erros e acertos. Sim. No Brasil ainda existe essa ideia da indústria da multa. A indústria da multa claramente não existe, porque todo mundo no Brasil comete milhares de erros por dia no trânsito, recebe uma multa por ano e reclama do pardal, do objeto inanimado. O seu filho bate com o joelho na mesa e o que o pai faz ou a mãe faz? Pega a mão do filho, bate na mesa e fala, mesa feia. A culpa não é do seu filho retardado, é do objeto inanimado. Isso não pode funcionar assim. Accountability é você ser responsabilizado por erros e acertos. E criar uma relação de confiança de longo prazo. A gente tem que mudar as instituições, a gente tem que mudar o contrato social. O Brasil é invisível. A maior parte do brasileiro é invisível. Principalmente, por exemplo, eu estou falando com você aqui. Eu estou num evento sensacional, onde você tem 0 palestrantes que não são brancos. Você tem pouquíssimos que são mulheres. A gente tem uma falta de representatividade no Brasil. São problemas que não existiam em Portugal, Espanha, Coreia do Sul e Japão, para pegar países que conseguiram sair da armadilha de classe média. E a gente tem instituições corruptas, como na China, que são monstruosamente ineficientes. Tá certo? O melhor programa que a gente já fez no Brasil, por larga vantagem, foi o Bolsa Família. Por quê? Porque é um programa onde a gente transfere tão pouco dinheiro e o incentivo à corrupção é menor. E a gente conseguiu montar instituições que funcionam. Eu sou de uma área, tem tanto programa social horroroso, tem tanta forma de distribuição horrorosa, que talvez seja melhor fechar isso tudo e aumentar o Bolsa Família e entregar para cada brasileiro pobre dinheiro e falar, se vira. A gente precisa do TCU para fiscalizar as instituições corruptas. Aí a gente descobre que você tem ministros do TCU corruptos. E você descobre que o juiz ou o desembargador foi preso porque vendia sentença. Como gerar confiança? Você também demonstra uma grande preocupação com a educação. A educação, e isso nesse ponto é muito diferente, pelo menos a preocupação que as famílias chinesas têm com a educação das suas crianças do que aparentemente, e eu concordo com o que eu li, o que você falou, no Brasil não se dá essa importância tão grande, as famílias não dão tanta importância à educação. Você tem algum motivo histórico? Por que aqui se tem essa preocupação tão grande e no Brasil
Acho que não, talvez. Algumas classes, mas não outras. Não, nenhuma classe no Brasil tem preocupação. Valoriza a educação substancialmente. Vai ter uma ou outra exceção, mas isso é regra no Brasil e nem precisa, porque se eu boto no meu filho a escola particular só precisa ser um pouquinho melhor do que a pública. A pública é horrorosa, a escola particular também não precisa ser muito boa. Você já está acima da futura concorrência pela empresa. Exatamente, ele já vai ter menos concorrência. E, inclusive, a menor concorrência, rapidamente, tem um artigo maravilhoso que mostra que, no estudo que fizeram nos Estados Unidos, comparando crianças pobres e ricas, durante os 3 primeiros anos de vida, uma criança pobre ouve 30 milhões de palavras a menos do que uma criança rica. Porque não tem acesso à mesma rede social. Né? Ou seja, não tem acesso ao pai e à mãe o tempo inteiro. Que precisam Bom, não importa. Eu escrevi um livro chamado Problemas da Educação, Diagnóstico, Proposta de Solução, que eu publiquei por mim mesmo, inclusive vendo por um preço irrisório, que é para vender muito, inclusive dou o livro de graça para quem não puder pagar. E é uma questão de investimento familiar, tá certo? Eu vou explicar rapidamente o caso chinês. O caso chinês, há mais de 1000 anos, tinha um exame imperial, que era a única forma de ascensão social. A pessoa do campo, não importava o ano também, podia ter 50 anos, 60 anos, ela fazia o exame imperial, era o tipo nosso concurso público. Se ela passasse, ela ascendia socialmente. Isso criou uma pressão, uma dinâmica. Em 1000 anos os chineses aprenderam, obviamente aprenderam antes, mas essa pressão, que educação tem que ser, se você tem que investir em educação. As famílias. Porque isso claramente promove a ascensão social. Perfeito. É exatamente isso. No Brasil, a gente foi muito traumatizado por um problema que ainda está no nosso seio, que é a hiperinflação. A hiperinflação acabou e teve data para acabar. Vou imaginar que a data foi 1º de julho de 1994, quando entrou em vigor o Plano Real e a gente substituiu o RV. Ou seja, a gente já tem uma geração de pessoas que não nasceram sob hiperinflação. Acabou há mais de 23 anos. Mas a gente se comporta hoje como se estivesse no período hiperinflacionário. Por exemplo, eu usei mais cedo um exemplo para os brasileiros entenderem, e a gente falou em taxa de juros ao mês. Ninguém fala em taxa de juros ao mês no mundo. Ninguém fala em salário ao mês no mundo. Ou se fala em salário à hora, ou se fala em salário ao ano. A gente fala em múltiplos do salário mínimo, que também ninguém fala no mundo. Por quê? Porque o salário mínimo subia todo mês, então você, para saber se o seu salário era alto ou baixo, você tinha que comparar com o salário mínimo. A hiperinflação continua a nos constranger, até linguisticamente. Linguisticamente. Tudo é ao mês. A gente parcela, a gente paga supermercado com cartão de crédito. Isso não existe no mundo. Ou uma parcela muito pequena no mundo. E isso vale para a educação. Ou seja, se você pegar uma família em 1992, em 1991, eu não posso pensar no longo prazo. Eu não sei qual é meu salário daqui a um ano. Eu não sei qual é meu salário mês que vem. Mês que vem vai ter gatilho salarial e eu vou ter. Logo, isso traz o que os economistas, professores de finanças, como eu e economistas, chamam, e eu sou economista também, mas desconto hiperbólico. O que é desconto hiperbólico? Para conceito do dia, né? Desconto hiperbólico significa que você preza muito mais o futuro muito mais perto do que o futuro muito mais longe. Ou seja, você não desconta o futuro na mesma taxa. Ou seja, o amanhã é muito mais importante do que o do ano que vem. É por isso que o brasileiro poupa pouco, é por isso que o brasileiro não se preocupa com a aposentadoria. Sob hiperinflação, você não tem como se preocupar com a aposentadoria. Sob hiperinflação, o emprego público é infinitamente melhor porque ele te dá estabilidade. Essa geração nova, a gente está vendo isso, está pouco se lixando para a estabilidade porque ela constrói o seu futuro. Isso é muito difícil no Brasil. Tá certo? Muito difícil. E é por isso que surgem problemas. E como é que uma família pobre, que não sabe qual é a sua renda do ano que vem, vai investir em educação cujo resultado só vai vir daqui a 15 anos? Imagina hoje que você é um... E é assim, eu fui pobre durante parte da minha infância. E eu consigo entender como é que não só porque eu vivi, mas porque eu estudei, porque eu consigo me colocar na cabeça, né, eu tenho essa empatia. Imagina que você é pobre. Imagina que você tem 1 ou 2 salários mínimos. 50% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho ganham menos do que R$2.000 por mês. Falando de novo em por mês, porque se eu falar por ano, ninguém entende. Eu tenho poucos recursos, de tudo. Eu tenho 2 opções para o meu filho. Obrigá-lo a estudar loucamente,
ou tentar comprar um sapato novo para ele para deixá-lo feliz. Se eu obrigá-lo a estudar, ele vai ter que fazer do primeiro ao 10º ano, ao 13º ano, vai ter que fazer uma faculdade para conseguir um emprego, para ter uma carreira, não ter um emprego. No Brasil a gente tem emprego, não tem carreira. Para ter uma carreira daqui a 20 anos. Se eu comprar o sapato, eu deixo ele feliz amanhã, ou hoje. Como é que você vai pedir para uma pessoa que não tem recursos e que não consegue, foi traumatizada, como todo brasileiro pela inflação, para pensar num resultado daqui a 20 anos? Em outro artigo, Zeitan, que você também tocou num ponto muito interessante, você fez uma crítica bastante forte à terceirização muito acentuada feita no Brasil agora. O que você critica na forma com a qual foi feita a terceirização, a nova lei da terceirização? E se puder ir adiante, se na mesma lógica você vê algum problema nas propostas de reforma trabalhista que estão sendo aprovadas agora no Brasil? A reforma trabalhista, eu sou basicamente a favor de uma boa reforma trabalhista, não de uma má reforma trabalhista. Eu acho que todos os problemas brasileiros, como o tributário e a previdência, são muito, muito mais importantes. Um governo intermediário, focar o seu custo político em reforma trabalhista não era, foi esse o ponto do meu artigo na Folha de São Paulo, não era não deveria ter sido o grande objetivo. Eu sou a favor de uma reforma trabalhista, de verdade, boa. Por quê? Aí só a gente vê isso, a gente tem um desemprego de 13%. Grande parte desse desemprego, e aí você está vendo notícias, claro que está aumentando a informalidade. O nosso mercado de trabalho é inflexível. Você não pode demitir. Como é que a gente faz no Brasil? Você pode demitir. Como o mercado de trabalho não é flexível e é caro demitir, o que você faz? Você não dá aumento, o cara também melhor não recebe aumento. O mercado tem várias, a gente chama, é um mercado chamado esclerótico em jargão econômico, mas eu não vou chegar nesse ponto. O que importa eu sou a favor de uma reforma trabalhista de verdade, que torne o processo de negociação melhor, que coíba o poder de mercado do empregador também, para ter que dar uma proteção ao trabalhador. Mas eu não tenho dúvida que não há nada pior para um trabalhador do que estar desempregado. E a gente tem 13% de desemprego no ano de 2017. Como fazer a melhor reforma trabalhista? Essa reforma trabalhista não é a melhor, ela é um avanço, mas não é a melhor. Eu sou contra alguma terceirização muito forçada. Mas não tenha dúvida que a gente precisa melhorar um pouco a dinâmica do mercado. Eu, por exemplo, uso o exemplo da Dinamarca, que você tem o sistema de flexi-segurança. É um sistema no qual, e é interessante porque as pessoas não conhecem muito a Dinamarca, acham que é um paraíso socialista, pelo contrário. É o sistema de trabalho mais capitalista do mundo. É um sistema no qual não custa nada demitir, zero, mas aí você tem um seguro-desemprego de verdade que toma conta de você por um tempo até você conseguir se reerguer. O sistema flexi-segurança, inclusive eu fiz uma proposta dessa, de que deveria ser estabelecido para quem ganha mais do que R$10 mil ao mês, ou 133 mil ao ano, né? A gente também tem isso, não sabe calcular salário anual. Por que não fazer uma experiência com quem ganha mais e tentar criar um sistema tipo flexi-segurança e tentar partir para algo, já que a gente gosta de pensar na Dinamarca como paraíso? Por que não copiar o modelo dinamarquês nisso? Eu acho que faria mais sentido do que a nossa reforma trabalhista hoje. Certo. E uma última pergunta, Zeitan. A China vem desacelerando seu crescimento anual. Inclusive, uma das ideias mais gerais é mudar o próprio padrão do crescimento, né, que durante muito tempo foi baseado em exportações e investimentos, para um padrão baseado em consumo. O Brasil parece estar fazendo o caminho inverso. O crescimento anterior, que se esgotou nos últimos anos, se deu através de um padrão baseado no consumo e possivelmente tenta se reerguer através de exportações, principalmente do setor agropecuário, e investimentos internacionais, programas de privatizações e concessões que estão sendo feitos. Existe, então, essa inversão desses dois estados e continuará sendo uma sinergia econômica, comercial tão boa entre eles, caso ambos façam esse cruzamento? Bom, vamos lá. Primeiro, só para a gente botar relação nisso. A China hoje é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Então, a China hoje tem uma participação muito grande, tanto em termos de importação quanto exportação na pauta brasileira. O Brasil também é importante para a China. Obviamente não é o primeiro, mas é o 8º mercado da China, tanto somando exportação com importação. O que a gente tem que entender também é que a gente está em estágio de desenvolvimento que a gente está finalmente parecido. Se você pegar a renda
Se você pegar a renda nominal do brasileiro média, em valores nominais, é maior do que a do chinês. Se você ponderar pelo custo de vida, o chinês já ultrapassou o Brasil há 2 anos atrás. E hoje é um pouquinho maior. Mas os países vieram, como você falou, por caminhos diferentes. E para os economistas não faz tanta diferença se é por consumo, é por exportação. A gente obviamente tem uma vertente heterodoxa que só existe no Brasil, a gente tem várias jabuticabas. Uma delas é ter uma heterodoxia em economia. Economista é economista no mundo inteiro. No Brasil a gente se separa em ortodoxo e heterodoxo. Eu sou economista, pronto. Sou nem ortodoxo nem heterodoxo. Não importa tanto por qual caminho, não importa se vai ser. Quem vai ditar isso? A produtividade do país, o mercado, o preço do real. A gente tem tantas coisas diferentes da China, não dá para chegar a gente tem mercado de capitais aberto, a China tem mercado de capitais fechado. Ou seja, o nosso câmbio é flutuante, de flutuação suja. O sistema chinês é um sistema de câmbio fixo que o governo tem que intervir todo dia, tomar um ataque especulativo e tal. O que importa é que a gente escape da armadilha de crescimento. E aí, se escapar por exportação, se escapar por consumo, se escapar por serviço, é irrelevante. O Brasil hoje é uma economia de serviços já. A China hoje não é uma economia de serviços ainda. Quase 50% do PIB ainda é investimento em capital. Mas isso claramente vai mudar. E vai mudar não só necessariamente para o consumo, mas também para o serviço. Mas isso é natural, é o estágio de desenvolvimento. Isso aconteceu no Japão, isso aconteceu na Coreia, isso vai acontecer na China. A única diferença é, a China vai conseguir ficar rica que nem o Japão e a Coreia ou vai estancar e ficar paradinha que nem o Brasil, Rússia, Turquia? Então hoje você tem uma série de países na armadilha de classe média lá paradinhos. A metáfora é basicamente você olhar, já que no Brasil a gente gosta de colocar os mais desfavorecidos na prisão, né? Ou seja, até nisso a gente é horroroso, a gente coloca os mais negros e os mais pobres na prisão. Pensa no brasileiro médio numa cela. Vai ter o Brasil, o russo, o turco e o sul-africano presos na armadilha de classe média. Não só isso, andando para trás. Você vê as instituições turcas estão ficando piores. Sim. Você vê as instituições russas estão ficando piores. Você vê o governo do Zuma na África do Sul, ele é horroroso. E não é só o governo, ele está andando para trás, está pegando o pior. Ou seja, todo o goodwill do governo sul-africano depois do apartheid, do terrível sistema do apartheid, e o partido lá está virando um partido corrupto. Pô, como, cara? É o partido do Nelson Mandela, é o partido que quer levar a África do Sul para o futuro. E a gente está preso nas nossas crises. Diferente desses países, a gente está tentando fazer uma reforma aqui, uma reforma ali. A Índia, para você pegar um país pobre, que ainda não chegou nem à classe média, a Índia fez uma reforma tributária agora muito interessante. A Índia está tentando andar para frente com os mesmos problemas do Brasil, problemas democráticos, de estados diferentes, de desigualdade. Na Índia, desigualdade tem desigualdade religiosa, tem desigualdade histórica. No Brasil, a desigualdade está no dia a dia. Então, para mim, o mais importante não é se a gente vai crescer via exportação e vai encontrar a China. O mais importante é fortalecer instituições, acabar com o rentismo de uma elite burocrática que não gera valor nenhum para a sociedade. A gente tem que acabar com o cartório. Cara, a gente tem a associação de economista. A gente tem a associação que processa economista porque ele é obrigado a se registrar no COFECON e no CORECON. Economista que é a favor de guilda. Ah, não. É desesperador. Tem que acabar com essas coisas. Essas coisas são medievais. E aí a gente está se aproximando de quem? Do Itália, que está lá presa no país, como país rico, que também não consegue avançar, porque tem essas instituições, essas guildas. A gente tem que passar por cima de guilda. A gente tem que passar por cima de salário de 500 mil para juiz. Isso é maluquice. A gente tem que colocar o teto, colocar todos os benefícios dentro do teto e acabou, bicho. Você é burocrata, você já tem estabilidade no emprego. Você vai ganhar 35 mil reais por mês e acabou. Não vai ter auxílio paletó. A gente faz esse auxílio paletó para juiz. Essas jabuticabas brasileiras, esse Estado brasileiro horroroso, obviamente não é só o Estado, tá? Porque isso também uma sociedade passa por toda a sociedade, né? Não tem accountability na sociedade, a gente põe a culpa no pardal, pô. O problema é o pardal pintado no chão,
com a placa, com o pardal lá, a gente passa acima da velocidade e a culpa é do pardal. A gente precisa de um contrato social diferente. Antes, se a gente não tivesse contrato social diferente, a gente não vai para frente. Esse contrato social pode vir de baixo para cima, como na China, onde o governo é um inimigo e se você andar fora da linha você morre, ou pode ser construído por toda a sociedade. Eu prefiro a segunda forma. Eu não quero nunca a gente já teve ditadura horrorosa, nunca. Só destruiu o valor, todos os mitos da ditadura de que a ditadura não era corrupta, era, a ditadura gerou desenvolvimento, não. A ditadura destruiu o país em termos de deixar um legado de descontrole do setor externo monstruoso, que gerou uma década perdida na década de 80. A gente tem que mudar de baixo para cima, destruindo e tornando-se intolerantes a rentismo, a comportamentos fora do que seria um contrato social aceitável. A gente não pode aceitar mais que o cara fure a fila, desde a pequena corrupção, e aceitar pagar por um policial para que não seja multado. Receba a multa, a culpa é sua, afinal de contas você comete muito mais erros no trânsito do que multas que você recebe. Então, é isso. O problema não é de ninguém, a não ser de todos os brasileiros. Enquanto a gente não entender isso, a culpa não é do FMI, a culpa não é do estrangeiro, a culpa não é do governo. A culpa é nossa. É minha, que na minha idiotice de adolescente, corrompi um policial para não me dar uma multa. É minha que aceito que alguém fure fila na minha frente. É minha que quero, talvez, passar na frente de todos nós. Rodrigo Zeitan, muito obrigado pela conversa conosco, foi ótimo, viu? Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Foi um grande prazer. E desejo ao Brasil que a gente saia dessa crise monumental que a gente está e que saia dessa crise de verdade, não para mais um voo de galinha. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Renato.